Olá, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, quero vos cumprimentar com um bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 7 de junho de 2020, domingo, dia de Escola Bíblica Dominical, a sua EBD online da Assembleia de Deus Renovação, a sua ADR. Sim, queridos, estamos no mês de junho. Já adentramos ao 6º mês desse ano, pela misericórdia do Senhor, e mais uma vez estamos nesse formato online, pois ainda estamos sob o efeito da quarentena e não podemos estar presencialmente reunidos para estudar a palavra do Senhor. Mas isso de forma nenhuma nos impede de chegarmos até vocês com esta palavra, com esta lição e com a aula de hoje, que eu tenho certeza falará fortemente a cada coração. Amém? Estamos chegando também, ou já passamos, pela metade da nossa revista desse trimestre, uma revista que tem se mostrado realmente sensacional, maravilhosa, pois temos recebido aulas espetaculares, aulas muito especiais na ministração dos nossos professores, através da graça da bondade do nosso Deus. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todo esse trimestre está baseado neste livro, nessa carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos crentes em Coríntios, e já passamos por temas extremamente importantes, e eu não me canso de dizer temas atuais, temas contextualizados, em que a aplicabilidade desses temas realmente é muito grande. E hoje nós falaremos também de um assunto que está muito próximo do nosso dia a dia como cristão, né? E o tema será a ceia do Senhor, a Santa Ceia para alguns, né? A lição de número 8, que nós estudaremos nesse domingo, fala de culto cristão e ceia do Senhor. Sabe aquela leitura que normalmente nós fazemos nos nossos cultos de ceia, de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23? Pois é, esta é a leitura básica da nossa lição de hoje, no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do 23 em diante, e o texto áureo está no versículo 26. Eu tenho certeza que a ceia do Senhor traz para nós muita alegria, pois é nesse momento, é nesse culto que originariamente nós colocamos em prova a nossa comunhão como igreja, né, como membros do corpo de Cristo. É um momento realmente muito especial para nós cristãos, e Paulo trata disso de uma forma muito direta, óbvio, colocando ali os seus pontos, aquilo que as pessoas faziam nesse culto, nessa cerimônia espiritual, por assim dizer, e que no ver de Paulo não era bem correto, não era da forma em que se deveria fazer. Então a lição trata um pouco disso hoje. Ela vai falar, dentre os tópicos, o uso do véu, a ceia do Senhor, a festa da salvação. Eu sei que os nossos professores têm tomado os assuntos como base, mas eles têm sido muito mais, estão se aprofundando muito mais nesses temas e não têm se dedicado especificamente aos temas que a lição traz. Mas eu tenho certeza que a aula de hoje, o nosso professor trará essa visão de santa ceia, de ceia de culto, de cerimonial, né? E você que está nos ouvindo, com certeza irá aprender, irá assimilar aquilo que a palavra do Senhor quer nos dizer nesta manhã. A nossa ceia é no próximo domingo, né? Não é no dia de hoje, mas que essa lição possa nos trazer maior visibilidade, maior claridade daquilo que é a ceia do Senhor, desse cerimonial, desse memorial que fazemos todos os meses, quando nos reunimos para celebrar, para memorizar e relembrar o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição e todos os elementos que a ceia nos traz como símbolo. Amém? Para essa aula de hoje eu quero convidar
o nosso professor e pastor Luiz Gustavo, que venha. É um tema que ele de pronto me disse que palpita em seu coração, que ele gosta de falar. Então nós colocamos essa lição para que o nosso pastor Gustavo ministre para nós nesta manhã. Então eu quero de imediato chamar o nosso pastor Gustavo para que venha, que adentre a nossa sala e nos ministre essa aula sob a graça e a unção do Espírito Santo. Pastor Gustavo, tenha uma excelente aula, a classe é do Senhor. Um bom dia e boa aula a todos. Nesse tempo de pandemia devido ao novo coronavírus, antes de mais nada, deixe-me te dizer, não vai ser fácil, vai doer, vai demorar, mas vai passar. E Deus vai usar toda essa bagunça para a glória do nome dele. Nessa manhã de domingo, nós vamos fazer esta nossa EBD online e eu estou aqui para estudar com vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu vejo já no contexto dessa carta, chegando neste capítulo, dois assuntos no capítulo 11. O assunto sobre o culto cristão e a ceia do Senhor. Esse capítulo, que tem 34 versos, eu vou dividi-lo em dois blocos. O primeiro vai do verso 1 ao 16 e o segundo vai do 17 ao 34. Um pano de fundo, um background que é importante para a gente se preparando é que Paulo escreveu 13 cartas e para algumas igrejas que ele fundou, como é o caso de a igreja em Corinto. Esta primeira carta e a segunda que ele vai escrever para esta igreja, a gente percebe que talvez a igreja em Corinto seja a igreja que mais deu problema para o apóstolo, que mais tinha divisões e confusões, e põe véu, não põe véu, cabelo comprido, cabelo curto, o homem deve orar com a cabeça coberta ou não, os ricos desprezando os pobres, e aqueles que tinham uma independência financeira no dia da festa ágape, como era chamada a ceia, eles desprezavam os mais pobres. Por exemplo, o escravo convertido, o subalterno convertido, quando vinha para a adoração, a celebração no domingo de ceia, ele trazia o mínimo para comer. E ali havia um esnobismo tremendo. Então, há muitas coisas importantíssimas neste capítulo. Eu pretendo, de agora até o final desta aula, tratar com vocês dos mais complexos e garimpar uma teologia importante para o dia a dia da igreja e para a nossa vida cristã, né? Quer nós estejamos em São Paulo, a terceira maior cidade do mundo, quer nós estejamos em qualquer lugar, a igreja, e nós temos a palavra de Deus no coração. Outro aspecto desse pano de fundo é que no primeiro século, as religiões, elas refletiam o distorcido conceito da época, de que as mulheres eram inferiores aos homens. Então, isto começou a criar uma dicotomia desnecessária, porque dentro da igreja, apesar da igreja estar numa cultura como esta que eu acabei de mencionar, a proclamação do Evangelho de Jesus resgata os valores e a dignidade da mulher. Foi o cristianismo que colocou a mulher num local de importância igual a que o homem sempre teve. O cristianismo trouxe uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. Então, como eu propus, nós vamos começar agora a pensar sobre esse assunto, que é o primeiro bloco do capítulo 11, instruções sobre a adoração. Instruções sobre a adoração. O destaque que eu faço já começa nos versos 2 até o 6º, de 2 a 6. Verso 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam
que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também não cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Ou, parece que aqui é só cultura, parece que aqui é só opinião de Paulo, parece que aqui é Paulo, o recalcado, o solteirão, o que tem problemas, extrapolando algum tipo de desamor. Deixa eu trabalhar com vocês hoje, nessa cultura, né, pop do século XXI, com a palavra de Deus, mexer com a teologia. Na teologia, e principalmente na teologia neotestamentária, há uma ordem divina. E esta ordem divina, nesse assunto que é bem antropológico, tange numa hierarquia de papéis, ou seja, funções diferentes. O valor é igual, com diferentes papéis. E isto, para as igrejas do Novo Testamento e para nós, então, hoje, isso vai direto num valor importante em áreas, 3 áreas: no casamento, na igreja e na sociedade. Sem família não há nem sociedade nem igreja. Por isso que o valor igual com papéis diferentes, nós vamos ver, ele toca direto, ele é vital para o casamento, a igreja e a sociedade. E há um padrão básico que norteia toda essa questão de valor igual e papéis diferentes na área do casamento, da igreja e da sociedade. E esse valor básico, ele tem 2 fatores. Um é a autoridade e o outro é a submissão. A autoridade, de acordo com a teologia, não somente paulina, mas o Novo Testamento, é dada ao homem. A submissão é dada à mulher. Então, o homem, seja ele solteiro ou casado, recebeu de Deus a responsabilidade de exercer a autoridade. A mulher, seja ela solteira ou casada, recebeu de Deus, a responsabilidade de exercer seu papel de submissão. Calma. Não saia, não pare de assistir, né? Não me apedrejem, calma. Deixa eu explicar. Autoridade e submissão na cabeça da Bíblia, entendeu? No entendimento do Novo Testamento. Ela não tem nada a ver com superioridade ou inferioridade. Então, a minha premissa aqui agora como teólogo é, primeiro, na cultura pop, today, hoje, na sociedade moderna, há uma, como eu já mencionei a expressão antes, uma dicotomização desnecessária entre teologia e cultura. Aliás, um dos desafios, e ele vem desde após a Revolução Industrial, com a Revolução Cultural, com toda essa modernidade líquida, e cada vez é mais importante esse desafio. O que é teologia e o que é cultura na revelação da palavra? O que é eterno e o que é mutável? O que é orgânico? O que é líquido? Então, há hoje uma situação importante, eu vou pegar um pouquinho nela, entre o que é cultura e o que é teologia, e o primado da teologia, a rainha das ciências é a teologia. Segunda coisa é que na Bíblia, agora nós vimos na sociedade, pop, líquida, agora na Bíblia, na palavra de Deus infalível, há uma supremacia da teologia sobre a cultura. A teologia reina. Ok? Então vamos lá. A mulher, na Bíblia, não é inferior ao homem, em termos de essência, personalidade e inteligência. A questão apenas é no papel, função, partnership.
e não na luta para sempre desafiar a liderança do homem. Parece que isso começou lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. Tudo começou quando lá no capítulo 3 de Gênesis, que a gente chama o proto-evangelho, Deus ele disciplina, não é? Adão e Eva, porque estavam nus e comeram do fruto e a culpa foi da serpente. Deus fala com os três. Deus expulsa o casal do jardim, Deus amaldiçoa a serpente, mas quando Deus está falando com Adão e com Eva, com Ish e Ishá no hebraico, Ish é homem, Ishá é mulher, e Adam, que é Adão, é o nome para chão, solo no hebraico, e Eva quer dizer vida, ele diz isto, que a partir de então a mulher tem que se controlar para ela conseguir dominar o impulso devido à queda de querer competir com a liderança do homem. Então, a questão é apenas em papel, função, partnership, que da mulher é diferente do homem. Por exemplo, no mundo empresarial, você trabalha dentro de uma estrutura hierarcal, toda empresa é assim. Você, empregado, chefe, CEO, você sempre tem alguém acima de você. E você não é necessariamente menos inteligente ou criativo do que o seu chefe. Né? Você não é uma pessoa inferior. Seu chefe ou a pessoa acima de você na hierarquia é uma pessoa que tem um título superior ao seu. E aí entra o elemento que não dá tempo para discutir aqui, não é? Como eu te disse, há muitos temas importantíssimos nesse capítulo, a empregabilidade. A empregabilidade vai mexer muito com a qualidade da hierarquia minha e sua no mundo, no mercado, no mundo dos negócios, em business. Segundo exemplo, agora, saindo do mundo de business, vindo para, de novo, a âncora que é o Novo Testamento. No Novo Testamento, principalmente nas cartas, né, como essa aqui para as igrejas, e nas cartas pastorais, onde a gente vê uma estrutura eclesiológica de liderança, nós temos pastores, presbíteros, diáconos, professores e obreiros. Estes, eles não são seres superiores, eles apenas têm funções diferentes. O pastor, ele não é um ser supremo, superior, mais importante do que os membros da igreja. Apesar de todo mundo querer estar do lado direito ou esquerdo do pastor, do presidente, do apóstolo, do bispo, do patriarca, todo mundo quer sair na foto. As funções são diferentes apenas. Um porteiro pode ter muito mais frutos e ser muito mais, do ponto de vista de Deus, chave importante para uma igreja local, do que até um presbítero, um diácono ou um pastor. Pode acontecer, porque não é questão de inferioridade, é questão de ministério, vocação, papel e função. Certo? Então vamos lá. Primeira carta de Pedro, agora eu vou esquentar um pouco mais do que já está. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, diz assim, antes de mais nada, sim, Pedro disse isso. Agora, não vem com essa história que ele era triste no casamento, que ele era viúvo, que não deu certo. Ele diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Certo? Calma, calma. Ele não terminou ainda. Vamos sair do capítulo 3, verso 1, vamos lá para o verso 7. Olha o que ele diz. Presta atenção nisso, Lê aí, Maridos, tratem suas mulheres, ênfase, com honra, como parte mais frágil. Olha agora, olha como ele termina. E co-herdeiras. A ênfase aqui nesse verso 7 é com honra e co-herdeira. Co-herdeira, ela tem a mesma riqueza, ela tem o mesmo tratamento, ela é muito importante como filha de Deus e filho de Deus. Para Deus é igual, é igual. Amém? Então agora, eu tenho você para águas mais profundas. Agora eu quero mexer com, não teologia e cultura, mas nesse aspecto, eu vou usar duas palavras com a letra C. Cultura ou criação. Cultura ou criação.
Agora a gente precisa voltar para Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, dos versos 11 a 14. Presta atenção nisso, lê comigo. A mulher deve aprender, não me apedreja, hein? Em silêncio, com toda, agora piorou, com toda sujeição. Não, calma. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Porque primeiro, agora, até agora nós estávamos falando de cultura. Até agora nós estávamos falando de cultura. Ou seja, Paulo para Timóteo, né? Certo? Agora, olha os versos 13 e 14 da criação. Isso é fato, isso é veritá, isso não é inquestionável. Se você está ouvindo, assistindo, é porque você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele vai para Gênesis, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso é criação. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher. Então não vem me dizer que a gente põe no saco e joga fora os versos 11 e 12, porque só vale 13 e 14. 11 e 12 é Paulo falando, é o homem falando. 13 e 14 é Deus, porque foi Moisés que escreveu. Oh, entendeu? Olha o perigo de criar um cânon dentro do cânon. Certo? Vamos voltar para Coríntios, só que para o capítulo 1, verso 34. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 34. Permaneçam as mulheres em submissão, como diz a lei. Diz a Torá. Sabe o que é a lei aqui no grego? Que é a Torá no hebraico? Significa o Pentateuco, os 5 primeiros livros que os judeus, desde a época de Cristo, sempre acharam que era a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, temos a tradição judaica cristã, nós cremos nos 2 testamentos, e o clímax é o segundo, que ele não substitui, mas ele completa e aprofunda a qualidade, ele é cumprimento. Ele está dizendo, o Novo Testamento, através de Paulo, porque é palavra de Deus ou é de Paulo? Está dizendo que a lei diz, Deus diz no Antigo Testamento. Então, mulheres nas igrejas exercendo autoridade sobre os homens. Este que é o issue, este que é o debate, esta que é a questão. Não é questão de inferioridade ou superioridade. So what? E agora? E agora? Agora a gente começa a mexer com outra tensão que eu quero criar aqui. Palavra de Deus ou machismo cultural? Palavra de Paulo, PP, ou palavra de Deus? Certo? 1 aos Coríntios, agora vamos além do capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 37. Reconheça que o que estou escrevendo a vocês, presta atenção aí, você está lendo comigo, ó, é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Está ecoando aí? É mandamento do Senhor? Aí eu te pergunto, me responde. À luz do que eu acabei de ler com você e está ecoando aí é mandamento do Senhor. Está Paulo mentindo? Está Paulo na carne? Ou está Paulo sendo usado por Deus? É palavra de Deus ou de homem? A palavra é de Deus ou ela contém a palavra de Deus porque ela está misturada com o que a gente não gosta? Ah, foi o homem que escreveu. Você vê como esquenta rápido? Então agora, ó, porque a gente tem a gente dá valor para a palavra, certo? Então a gente trata ela com mimo. Nós vamos mimar a palavra. Nós vamos para Gênesis. Gênesis 1, 27. Certo? Lê aí, ó. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Uou, para. Eu sei que você já conhece, todo mundo conhece esse texto, mas olha para ele agora. Deixa eu te mostrar, vamos garimpar. Olha, Deus criou, pois quem? Ó, o homem, singular ou plural? Singular. A sua imagem Deus o criou. Singular ou plural? Singular. Ponto e vírgula. Continua falando homem, hein? Homem e mulher os criou. Você percebe?
Deus criou o homem, homem e mulher os criou. E aí ele carimba, minha imagem e semelhança. Deixa eu ser mais escandaloso. Vamos pular do capítulo 1 de Gênesis, vamos lá para o capítulo 5. Os primeiros 2 versos, Gênesis 5, 1 e 2. No dia em que Deus, presta atenção nisso, ó, criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Presta atenção agora, homem e mulher os criou. Veja lá, ó, Deus criou o homem. Mais embaixo, o homem e a mulher os criou. E os abençoou e os chamou, tá, plural agora, ele e ela, Ish e Ishá, pelo nome de homem. Antropós no grego, certo? Antropós. Ele criou o antropós e guné, o homem e mulher. E aí ele chama os dois de homem. Deus está chamando a raça humana de homem. Aí você, olhando para mim, você pensa, por que ele está tão empolgado assim? É fanático? Não sou fanático. É porque Deus não chamou a raça humana de mulher. E a mulher é tão importante quanto o homem. Você vai ver daqui a pouco. É só uma diferença. Por que a cultura é tão... Na época de Roma já era assim. A mulher, quando se casava, ela punha o véu. Ah, já estavam tirando o véu. Já estavam rapando a cabeça. Já existia um movimento feminino lá. A mulher sempre teve valor para Deus. A mulher sempre teve valor no meio dos hebreus que viraram judeus, que viraram cristãos. Ninguém valorizou mais a mulher e valoriza do que Deus e a revelação em Cristo Jesus. Entendeu? Então a criação do ser humano como homem e mulher revelam a imagem de Deus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho uma boa jornada e quilometragem em teologia. Homem e mulher revelam de uma maneira mais plena a imagem de Deus no ser humano. E nesse sentido, deixa eu te trazer 3. Primeiro, relações interpessoais harmoniosas. Quando os dois têm isto, a imagem de Deus é mais nítida. Igualdade na personalidade e importância. E na diferença de papéis e autoridade. Diferença de papéis e autoridade com igualdade de importância e de personalidade, que faz o quê? Que objetiva a existência de relações interpessoais harmoniosas. Para mim isso é casal perfeito. 2 pecadores no lugar certo, sendo restaurados, sendo levados de novo ao plano original no jardim do Éden antes da queda. Homem e mulher, cada um no seu papel, ele tem autoridade, ela tem submissão, são coadjuvantes, reinam juntos. Nesta igualdade de importância, nesta harmonia de relações interpessoais dos dois, certo? Eu estou empolgado, vou ficar mais. Vamos voltar primeiro aos Coríntios 11:3. Vamos voltar para a nossa âncora, para o nosso porto seguro, que é o capítulo 11. Olha o que ele diz. Quero, porém, que entendam que o cabeça do homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Para mim, o elemento novo, eureka aqui, nessa sequência que eu estou te trazendo desde o início, é este. Cristo também tem cabeça. E ele reina, e ele é curios. E ele também tem. Ele disse, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. No Getsemane ele disse, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Foi para isso que eu vim. Em João 10 ele diz assim, a minha vida eu a dou, ninguém a toma de mim. Eu dou e eu a reavejo, e eu a tomo de novo. Não foi Roma que matou Jesus, não foram os judeus, não foi Pôncio Pilatos, não foi culpa de Barrabás, não foi culpa somente minha e sua. Foi o nosso pecado. Mas ele deu a vida dele, ele deu, para a glória do Pai, porque nada deixa Jesus mais feliz do que ser submisso ao Pai. Sim, na Trindade há hierarquia. E nós, nessa discussão aqui, nós somos reflexos de um Deus que nos criou para termos a imagem e semelhança dele. Então a lição teológica é essa. Autoridade e submissão prevalecem, ouve isso, no céu, na terra, e olha o uau, fala uau aí, e no inferno.
Você pensa que o diabo reina no inferno? Quem manda no inferno é Deus. Deus manda em tudo. Ele é Basileus, ele é o rei, ele é Curios. Então, ó, qual é a novidade revelada aqui em 1 Coríntios 11, verso 3, que eu acabei de vibrar aqui com você? Que há hierarquia entre o homem e a mulher? Não, apesar de a gente ficar abismados, onde já se viu isso? Não, não é isto. Isto logo lá, como eu te mostrei, em Gênesis 1 já começa. Isso foi revelado há muito tempo. A novidade é a hierarquia até na Trindade. Pode falar uau. Pode falar uau. Se Jesus, ouça isso, ó. Se Jesus não tivesse se submetido ao Pai, a redenção não teria acontecido. E hoje não seria corona, seria caos. Se o homem não tivesse, o homem assim, os cristãos, e mesmo os hebreus lá no Egito, eu só vejo judeu depois de Josué, era hebreu, era embrião. Entendeu? Aliás, precisa muito de Abraão para as coisas começarem a correr. Mas vamos lá. Se o homem não tivesse se submetido a Cristo, o homem estaria perdido, o homem teria o seu destino amaldiçoado e a igreja não existiria, nós não estaríamos aqui tão empolgados com assuntos tão importantes que têm repercussão na eternidade. Se a mulher não tivesse sido submissa ao homem, vou repetir, olha a importância, para tudo. Concentra aqui, abre o coração para isto. Se a mulher não tivesse sido submetida ao homem, primeiro, a família não teria existido. Segundo, a sociedade estaria no completo caos, pior do que Hitler queria. Graças a Deus por Jesus, graças a Deus pela igreja. Deus está dizendo, há um princípio perfeito. E a submissão entre homem e homem, homem e Deus, e Deus e Deus. Eu te falei que a gente ia para águas profundas. Cristo é o cabeça de todo homem. A palavra é pan no grego, que dá pandemia, panorama, pan, de todo homem. Porque eu me empolgo. Quando diz todo, é todo, é crente e descrente. Jesus reina. Não pensa que porque, vamos supor que o maior ateu, o mais sábio ateu, o mais burro dos ateus viveu independentemente de Cristo. Não, ele reina, ele administra o mal. Deus administra tudo, todos os povos, culturas e etnias. Ele é o cabeça. Desde o primeiro Adão, o marido de Eva, até o último Adão, revelado lá no Apocalipse. E é por isso que, gloriosamente eu vou com você até Mateus capítulo 28, verso 18. Olha que lindo agora nesse contexto, foi-me dada toda exousia, autoridade nos céus e na terra. Fala assim, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina. Vamos voltar para o Novo Testamento, lá para as cartas? Filipenses 2, de 10 a 11. Foi-me dada toda a autoridade, Mateus. Em Filipenses 2, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra. É o que eu acabei de falar há pouco, ele reina em tudo. E debaixo da terra. E toda língua, eu não acabei de falar, povos, línguas, etnias, toda língua confesse, homologuel, confesse que Jesus Cristo é Curios, que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Cristo reina, e mesmo assim, isso é muito show, Cristo reina, e mesmo assim, o cabeça de Cristo é Deus. Fala aleluia aí, Cristo é tudo isso, só que o cabeça de Cristo é o Pater, o Abba, Pai. Jesus ama ser submisso ao Pai e não há inferioridade. Gente, isso é um tapa com luva de pelica no rosto daqueles que são exageradamente pro lado do absurdo,
da mulher mandar em tudo e liderar tudo. A mulher é tão importante quanto o homem. Não pense nada errado do que eu estou falando, porque eu estou falando o que a Bíblia está nos dizendo. Somos simultaneamente submissos a Cristo e coerdeiros com Cristo. Não é lindo isso? Submissos a Cristo, ao mesmo tempo, simultaneamente, somos coerdeiros com Cristo. Ao mesmo tempo em que Cristo é o cabeça de todos nós, certo? Ai, que absurdo, eu não quero ninguém sobre mim, eu sou superior a todo mundo. Para com isso, olha. Ao mesmo tempo que Cristo é o cabeça de todos nós, nós também somos um com Cristo. Ele disse isso. Entendeu? Então, com as afirmações que eu acabei de fazer até agora sobre as mulheres, não reclamem, porque também acontece isto, olha. O homem é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. É isso que está rolando aqui em 1 Coríntios 11. Então, agora, ó, chega a hora em que vocês, mulheres, irmãs, vocês do elemento feminino que estão assistindo esta aula vão querer me bater agora. Agora vai ser difícil, eu vou ter que fugir. Olha, fica firme, calma. A mulher foi criada para manifestar a autoridade do homem. A mulher foi criada para manifestar a exousia, a autoridade do homem. E o homem foi criado para manifestar a glória de Deus. E Cristo se revelou para manifestar a glória de Deus. Não, peraí. A mulher foi criada para manifestar a autoridade do homem. E o homem foi criado para manifestar a glória de Cristo. E Cristo se revelou para manifestar a glória de Deus. Então, logo, ó, na criação, o homem e a mulher são regente e vice-regente. O homem rei, a mulher rainha. No reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, eles são co-regentes. Vou mostrar agora, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8. O homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Agora, ó, vamos voltar para o capítulo 11, 1 Coríntios 11, verso 8. A mulher foi feita do homem para o homem. O homem não foi feito da mulher para a mulher. É o verso 9. Verso 8 de 1 Coríntios 11. A mulher foi feita do homem para o homem. Verso 9. O homem não foi feito da mulher para a mulher. Porém, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, os versos 11 e 12 harmonizam tudo, porque tudo provém de Deus. Deixa eu ler para vocês, você me acompanha aí na tela? Verso 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Tá vendo? Os dois são importantes. Verso 12. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher. Então, o que a gente tira daí? Nós tiramos esta afirmação teológica, esses princípios teológicos. A mulher não é independente do homem. E o homem não é independente da mulher. Por quê? Assim como a mulher proveio do homem, o homem nasce da mulher. Logo, tudo vem de Deus. E aí, ó, eu termino a primeira parte, eu entro agora na segunda parte com vocês, que é a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Vamos lá? Aperta os cintos, o piloto não sumiu não, aperta os cintos, que agora a gente vai correr em coisas importantíssimas e tem alguns eurecas, alguns grandes descobrimentos que eu quero trazer para vocês. Deixa eu começar sobre... Há dois mandamentos, há duas ordenanças que Deus deixou. Ele deixou a ordenança do batismo e da ceia. Nós vamos tratar da ceia. A ceia que em alguns lugares é um apêndice, em outros lugares fazem em qualquer lugar. Em outros lugares deixam a criançada comer junto, como se estivesse num piquenique.
Entende? Alguns lugares são sérios e bíblicos, como eu vou descrever aqui. Mas, infelizmente, não são todos, infelizmente não são poucos, são muitos, que levam no laissez-faire, laissez-passer. Parece que é uma brincadeira. Então, deixa eu começar ancorando. O ano é 1556. O país é a Inglaterra. A rainha é Mary, the Bloody Mary, ou a rainha ensanguentada. Em 1556, essa mulher, ela queimou na estaca 280 protestantes. Por quê? Razão? Eucaristia versus a ceia do Senhor. Porque eles queriam tratar a ceia do Senhor como 1 Coríntios 11 faz, nós conhecemos e eu vou aprofundar com vocês agora. Entre esses 286 protestantes havia 55 mulheres e 4 crianças. E você pode pensar, ai, que fanatismo! Fanatismo nada. Você sabe por que eu inicio esse segundo assunto neste capítulo 11 de 1 Coríntios com esse fato histórico? Porque houve um tempo em que participar da celebração da ceia do Senhor era tão importante que era um caso de vida ou morte. Sabe por que eu inicio assim? Porque no século XVI o problema era exagero, concordo. Mas no século XXI, neste presente século, o problema é a trivialidade. É o laissez-faire, laissez-passer, do jeito que vai. 280 pessoas convertidas decidiram dar testemunho público de que o Novo Testamento ensina que o pão representa e não se transforma, representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Jesus, enquanto que toda a Inglaterra discordava. E aqui, que nós vamos mexer rapidinho aqui, é sobre a tensão entre sacrifício e ordenança. Missa versus culto. Matavam no século XVI, morriam no século XVI. Hoje, qual é o valor dado à ceia? Então vamos lá? 1 Coríntios 11, 23, começa assim, pois eu recebi do Senhor. Uau! Eu recebi do Senhor. 1 Coríntios foi escrito. Olha, começam as descobertas aqui, vamos garimpar. Você sabia que quando Paulo escreveu essa carta, os evangelhos não tinham sido ainda conhecidos, escritos? Então, é fato. 1 Coríntios aqui, esse 1 Coríntios aqui, ele foi escrito antes de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? A ordem do Novo Testamento não é cronológica. Não é cronológica. 1 Coríntios 11, de 23 a 34, é o primeiro texto escrito contendo instruções diretamente faladas por Deus quanto à vontade do Senhor para a celebração da ceia. Jesus falou, é o que Paulo está dizendo aqui, diretamente a Paulo, porque eu recebi do Senhor. Aí ele continua, em 1 Coríntios 11, 23, na noite em que foi traído. Outro, fala uau, você não fala ainda que você não entendeu aonde eu quero chegar. Eu me preparei para caminhar com você, então eu já vibro antes, entendeu? Sabe por quê? Na noite em que foi traído, eu fico pensando, por quê? Por que ele não disse assim, na véspera da Páscoa, que era a festa mais importante, na quinta-feira à noite, entendeu? Na véspera da crucificação. Por que ele diz na noite em que foi traído? Quem traiu? Judas! Não foi só Judas. Nesse momento foi Judas, mas Jesus, ele é presciente. A coisa vai vindo, daqui a pouco todo mundo vai picar mula. Na minha Bíblia só fica João e Maria, quando Jesus diz tetelestai. Todo mundo sumiu, Pedro já tinha negado. Eles são, eu sou melhor do que eles? Nós somos, não. A gente nem foi convidado para ser discípulo. Eles passaram por tudo aquilo.
mas Deus deu uma second chance para eles. Então, para criar um contraste, Paulo já começa com, desamor versus amor. O desamor, na noite em que foi traído, lembra Judas, discípulos, abandono, pecado, perdição. O amor, de mesmo assim ele continuar, desculpa a redundância, o pleonasmo, continuando, o amor é o evento calvário, via dolorosa, morte, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Então, de um lado, desamor, perdição. Do lado do amor, salvação. Sim, quinta-feira à noite, celebração da ceia, que lembrava a saída do Egito. Havia uma festa no Egito, na casa de Cadebreu, festa durante a passagem do anjo da morte, que vinha matando todos os primogênitos e pulava, Passover, passava por cima da casa onde tinha manchas de sangue nos umbrais, porque Deus estava salvando o seu Kahal no hebraico, seu povo, Laós no grego, tirando do Egito, levando a terra prometida. Este é o paralelo que está sendo criado. Olha a riqueza! Vem lá do Antigo Testamento, vem lá dos primeiros livros do Antigo Testamento. Quando a gente senta para celebrar a ceia, pesa sobre os nossos ombros uma herança, um depósito, como diz Paulo a Timóteo, de muito peso, sangue de muita gente, vida de muita gente, importante para Deus. É Davi, é Salomão, é Moisés, é Josué, Elias, grandes homens e mulheres de Deus. Tudo isso está sendo agora criado um paralelo entre a Páscoa e a ceia. A Páscoa que virou ceia. Vem comigo, a Páscoa que virou ceia. Na Páscoa começa assim a liturgia. Primeiro, o oficiante profere a bênção, Kiddush, no hebraico. Segundo, ele bebe do primeiro cálice, Seder, e ele bebe e ele passa para que todos tomem do mesmo cálice. Terceiro, todos comem ervas amargas para lembrar a servidão da escravidão do tacão de Faraó no Egito, Mahor, eles comem. Em quarto lugar, vem pelo oficiante uma explicação do significado daquela comemoração, daquela festa da Páscoa, do resgate, da libertação. Quinto lugar, eles cantam a primeira parte do Halel. Halel é louvar, que dá a raiz da palavra aleluia. Haleluia. Yah é Deus, louvai ao Senhor. Eles cantam que é os Salmos. A primeira parte é os Salmos, 113 e 114. Aí, em sexto lugar, o oficiante bebe do segundo cálice, do Seder. Aí, em sétimo lugar, o oficiante ele abençoa o pão, o matzá, que é o pão sem fermento, que não dava tempo de esperar, tinha que sair correndo, porque Deus disse, sai. E eles saíram. Né? Então, primeiro ele abençoa o pão, e segundo, ele distribui o pão para que todos comem. Aqui Jesus entrou naquela noite no cenáculo. Bom, deixa eu continuar aqui na liturgia. Aí o oficiante bebe o terceiro cálice, todos eles oram e todos bebem. Em nono lugar, todos cantam a segunda parte do Halel, Salmos 115 e 118. Em décimo e último lugar, na cerimônia da Páscoa, todos bebem o quarto cálice, celebrando a vinda do reino. Jesus interfere no segundo para o terceiro. Então a Páscoa, presta atenção nisso, é salvação física, é no planeta Terra. É sair do Egito e ir para Canaã. A ceia, my brother, people, a ceia é salvação espiritual. É sair daqui para o novo céu e nova terra, para outra terra prometida. Então, 1 Coríntios 11, vou voltar ao verso 23, vou ler até o 25. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice, presta atenção, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Agora vamos lá. Deixa eu destacar o mais importante, tudo é importante, eu vou levar o supra importante para vocês aqui. Razões por quê? E agora eu vou mexer com a questão lá da Inglaterra em 1556
e conosco hoje. Transubstanciação ou memorial. Entende? Razões para a expressão, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Não significam que o pão e o corpo físico de Jesus, que o pão é o corpo físico de Jesus e o copo é o sangue de Jesus. Por que não? Primeira razão, quando uma pessoa pega um objeto e diz assim, né? Aqui está esse objeto e esse objeto aqui, ele é uma foto. Isso não significa que aquele objeto representa a pessoa que está na foto. Então, quando uma pessoa pega um objeto e diz que aquele objeto é alguém, todos entenderão que aquele objeto representa alguém. Então, por exemplo, essa foto do Homem de Ferro. Você está vendo aí a foto do Homem de Ferro? Vamos supor, eu estou segurando essa foto, que você está vendo de perto. Isso não significa que o Homem de Ferro encarnou nesse papel. Todo mundo entende isso. Segunda razão, o verbo ser, o verbo eimi no grego. O verbo ser, no verso 24, se ele tem um significado literal, né, a palavra é, no verso 25, a palavra é deve ter o mesmo significado. Portanto, Jesus está dizendo que a nova aliança virou um copo. Então, a Igreja Católica, em seu catecismo católico, você vai ver alguns flashes aí, né, do catecismo católico, ensina transubstanciação, que significa, depois que o sacerdote faz a reza, a oração, o pão se transforma na carne física de Jesus. E o vinho, o suco, no sangue de Jesus. Então, para a Igreja Católica, lá na Eucaristia, no momento da missa, onde Jesus é sacrificado de novo, né, o pão reapresenta, é o re com o hífen apresentar, reapresenta Jesus no corpo e no sangue. Para nós, para Paulo, você já vai ver já, ele representa. Então vamos lá. Deixa eu começar com João. João capítulo 6, verso 48. Veja como que você entende isso. Qualquer ser humano entenderia isso. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que todo mundo vai entender? Mesmo uma pessoa que nunca leu a Bíblia vai achar que Jesus é um pedaço de pão. Mais embaixo, João 6, 51. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Uau! E agora? Esse é um dos que a gente chama, na teologia a gente chama hard sayings of Jesus. São coisas difíceis que Jesus falou. Calma, vai piorar. Veja o verso 53. João 6,53. Lê aí, ó. Se vocês não comerem, oh brother, parece canibalismo, a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Uou, olha, os discípulos, você vê aí no texto, eu não estou projetando, mas no contexto, estão em choque. Então nós vimos lá, né? Verso 51 do capítulo 6, verso 53. Vamos para o final? 6,60. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Aí o que Jesus faz? O bom pastor, o didascalos, o mestre, o teacher. Ele faz uma IBD online com eles. Jesus reúne apenas os discípulos e começa a IBD com eles. João 6,63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Agora vem, ó. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Vamos pular para o 60. Vamos voltar para os 35. João 6,35. A gente amarra direitinho o que ele está querendo dizer aí, ó. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem, fala vem. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê, destaque para o crer, fala crê. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Qual é o destaque amarrando tudo aqui? Tudo que Jesus está querendo dizer em João 6 para a gente voltar para lá. Venha e creia. Então, e daí, né? E daí? Vamos para a minha conclusão? Primeiro, ó, Paulo não. Paulo não.
conecta seu ensino sobre a ceia com louvor, música e adoração. Isso é muito interessante, não é fácil de perceber. Isso é garimpo. Ele não faz isso. A ceia não faz parte de um ensinamento doutrinário e sistemático sobre adoração. A gente pensa adorar é cantar, também é. Orar é adorar, também é. Pregar é adorar, também é. Consertar o pneu do carro também é adorar, também é. Ir para o banheiro também é adorar, é holístico, é tudo. Quando a gente está bem e a palavra é saudável, é assim que é modus vivendi. Paulo sim, e antes eu falei Paulo não, Paulo sim, apresenta o seu ensinamento dessa forma. Ele institucionaliza a ceia, ele transforma em doutrina a ceia, como ele entra na... Lê de novo o capítulo, você vai ver. De repente ele entra com a ceia. Por quê? Para Paulo, a ceia é uma denúncia. Não é para ensinar adoração, para denunciar o desamor que enfraquecia a koinonia, a comunhão daquela igreja. Havia divisões, a gente já vê no capítulo 1. Entendeu? A Bíblia é um todo, não é caixinha de promessa. A carta foi escrita para... Chegou a ler numa sentada, não era para ler não tinha versículo e capítulo. Não havia divisões, facções. Aqui, já era no capítulo 1, ele vem pincelando. Aqui no 11, ele arrebenta. Vai voltar no capítulo 14, depois que ele passa dos dons. Vai voltar. Divisões econômicas e de classes aqui. O rico, o pobre, um fica bêbado, o outro come até não aguentar mais. Ele fala, vocês não têm casa para comer? Vocês transformaram a igreja Isso dá vergonha, Paulo está dizendo. Então a lição, agora você precisa me amar muito para ouvir isso. É jiló com mel. Mas, bate aqui. Bate aqui e Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Na vida de todo mundo, a começar da minha. Então, o que eu quero dizer agora, terminando, é isto. Apenas ir à igreja para curtir, dar um like, os aspectos que você e eu, que todo mundo hoje, nessa idade moderna, cultura líquida, gosta. Boa música, e tem boa música. Gente bonita, bons contatos para negócios, para lobby, ponto de encontro para fazer bons programas. Isto não significa que você, só porque está lá, não despreza a igreja. Gostam da igreja ao mesmo tempo em que desprezam o povo de Deus. Esse é o argumento paulino. E vamos lá para encerrar os últimos versos. 1 Coríntios 11, 27 e 28. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Tem mais no bojo do indignamente, mas eu já falei bastante e eu já abusei do seu amor cristão. Mas é Deus falando, não vou pedir desculpas, ele que escreveu. Indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma e beba do cálice do Senhor. Sabe o que é cristianismo? É o pobre mostrando para o outro pobre onde encontrar pão. Sabe o que deve acontecer quando os cristãos se reúnem para a celebração da adoração do culto, que a gente chama de celebração, ou para a celebração com a obediência da ceia do Senhor, da celebração da ceia? Aí aquilo deve ser um monte de ninguém adorando e cultuando o único alguém. No final de tudo, at the end of the day, it is all about Jesus. God bless you. Até a próxima aula. Bye. Amém, glórias a Deus. Que maravilha, que aula sensacional. Pastor Gustavo, mais uma vez, nós da Escola Bíblica Dominical queremos agradecer a Deus pela sua vida, por essa aula tão sublime, tão excepcional que ministrou para nós nesta manhã. Que as bênçãos do Senhor sejam estendidas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Amém? Eu tenho certeza que cada um que ouviu esta palavra, que participou dessa aula, saiu-se dela mais fortes e mais sabedores da importância da Santa Ceia, do culto de ceia,
para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Meus queridos, eu quero agradecer a todos pela audiência e peço que vocês compartilhem essa aula em todas as nossas redes sociais, dê ali o seu like, faça seus comentários, aquilo que vocês precisarem e tiverem de repente alguma dúvida, nós estaremos respondendo, retornando na medida do possível dentro desses canais de comunicação que estamos disponibilizando. O YouTube, estamos compartilhando a aula também na página do Facebook da nossa igreja. Enfim, que vocês realmente compartilhem e façam chegar essa aula a todas as pessoas. Quanto mais pessoas que compartilhar, muito melhor para que todos nós tenhamos essa aula espetacular sobre a ceia do Senhor. Culto cristão e a ceia do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida e te pedimos que continue conosco todos os domingos às 9 horas da manhã, até que a quarentena seja mantida neste canal, na EBD Online. Queremos agradecer mais uma vez o nosso pastor Paulo Silas Reis, pela oportunidade, pela confiança que tem nos dado, por toda a equipe da Escola Bíblica Dominical da ADR, na pessoa do pastor José Oscar Rodrigues e toda a nossa liderança, todo o nosso corpo docente, os nossos professores e todas as faixas etárias. Muito obrigado a todos pelo apoio, pelo restrito e sempre presente apoio em oração que vocês têm nos prestado. Queremos agradecer a equipe da DR Comunicação, que também, de uma forma maravilhosa, tem colocado no ar todos os domingos essa aula, nessa qualidade de vídeo e de som. Que Deus em Cristo vos abençoe muito. Amém? Eu quero orar por vocês para que nós tenhamos, agradecendo a Deus por esta aula e que tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, por mais esta aula, Senhor, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo fôlego de vida, Senhor, por essa aula que o Senhor, na pessoa do teu filho, pastor Luiz Gustavo, Senhor, ministrou, ó Pai. Ó Pai, que a tua palavra, Senhor, que aquilo que foi exposto nessa manhã, Senhor, alcance vidas, ó Pai, e haja transformação de vidas, ó Pai, no entendimento, ó Deus, deste culto, ó Pai, deste ato tão importante para nós que é a ceia do Senhor, ó Pai, onde podemos, Senhor, relembrar e memorizar, ó Deus, este ato tão precioso, Senhor, tão lindo, ó Pai, que Jesus Cristo, teu Filho, nos deixou, ó Pai. Ó Deus de amor e bondade, nos dê a tua bênção, a tua graça no decorrer deste domingo, ó Senhor. Que todos aqueles que estiverem assistindo e aqueles que ainda irão assistir, ó Pai, receba do Senhor a tua bênção, a tua graça, ó Pai. Deus de amor e bondade, fica conosco neste dia. É o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo vos abençoe. E não percam logo mais, às 18 horas, no nosso canal YouTube, Facebook, o Grande Culto da Família. 18 horas estaremos online para todo o planeta. Brasil, enfim, para todas as partes do mundo, estaremos online transmitindo o nosso culto da família. Amém? Que você tenha um excelente domingo na paz do Senhor. Essa é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR, na Visão 2020. Um bom domingo na paz do Senhor. Amém.